Olá, tudo bem? Nós vamos conversar um pouquinho, né, mais sobre a Bíblia. A gente tem falado a respeito desse livro maravilhoso e eu tenho procurado assim te desafiar, não é, a buscar essa leitura. É muito enriquecedora, acrescentadora para os nossos dias, para a nossa vida, para o nosso crescimento espiritual e também para a gente entender, não é, muitas coisas a respeito da criação, do universo, das coisas desde a fundação do mundo, da presença de Deus. Muitas pessoas falam assim: olha, a Bíblia está na ciência, mas eu diria que é o inverso, é a ciência que está na Bíblia. E é inclusive sobre isso que eu quero falar hoje, agora a respeito desse texto, porque eu vou usar como base uma leitura no livro de Jó, né, um livro bastante conhecido, e onde nesse livro a gente vê bastante revelações, né, da parte de Deus em relação ao universo, a criação do universo e a sustentação, né, e os fenômenos da natureza, a presença de Deus em todos eles. Então, eu peço que você possa conferir comigo no livro, capítulo de número 36. Existem ali umas colocações importantíssimas que me levou, né, a estar aqui agora com vocês, conversando um pouquinho sobre esses relatos. Diz assim: eis que Deus é grandioso e não o conseguiremos compreender, e nem mesmo poderemos calcular os anos da sua existência. Ele atrai as gotas de água e do seu vapor as destila em forma de nuvem, de chuvas. As nuvens as despejam em aguaceiros sobre todos os seres humanos. Quem pode compreender como Deus estende as suas nuvens, como ele faz trovejar desde o seu pavilhão celeste? Observa como ele espalha os seus relâmpagos ao redor, iluminando até as profundezas do mar. É assim que Deus governa todas as nações, lhes proporcionando abundância, fartura de alimentos. Ele enche as mãos de relâmpagos e lhes determina o alvo que deverão atingir. E o fragor da tempestade e seus trovões nos advertem sobre sua presença, e até os animais pressentem a sua proximidade. Então nós podemos ver alguém, não é, poderoso, grandioso, tendo nele, em si, todo o controle, toda a soberania. Então, só para te lembrar, né, quem foi Jó? Jó foi um homem temente a Deus, andou com Deus, buscava o Senhor. A Bíblia diz que ele era rico, que ele era próspero, ele tinha uma família abençoada, ele possuía muitos gados, a quantidade de terras assim enormes. Na nossa cultura hoje, ele seria considerado um excelente e próspero, grandioso empresário, não é? Inclusive a palavra vai registrar que ele ajudava muitas pessoas, ele era muito bom para os seus funcionários, né? Ele cumpria rigorosamente ali, dentro daquela época, né, o que a gente chama hoje de direitos trabalhistas. Naquela época lá, ele já cumpria tudo isso. Então, ele era um homem muito abençoado e isso criou uma questão muito estranha no inimigo, quase que como querendo dizer assim: claro que ele vai te adorar, claro que ele vai te servir, vai servir a Deus, porque ele tem tudo, né? Uma pessoa que tem tudo, que é farta de tudo, ele está muito bem, ele não tem problema, não tem do que se queixar. Dificilmente ele vai ser uma pessoa rancorosa, problemática, porque ele está bem, está feliz. Então, com isso, Deus permitiu a enfermidade, Deus permitiu essas situações virem sobre a vida dele, e durante o tempo em que ele ficou enfermo, durante o tempo em que ele ficou passando por essa dificuldade da enfermidade, e também
ele procurava entender o que estava acontecendo com ele, mas ele sempre colocava a questão dizendo a soberania de Deus e provavelmente, se Deus permitiu aquilo acontecer, é porque realmente ele esteve, né, em falta em alguma coisa. Só que nesse percurso dessa cura, desse tratamento que Jó, na sua mente, ele iria morrer, na cabeça dele ele iria morrer, porque o estado dele ficou muito deplorável. Naquele aprendizado que ele teve ali, daquela vivência, daquilo tudo, ele, ao invés de se distanciar como muitos fazem, né? A situação está ruim, então eu não quero mais saber de Deus, não quero mais saber de nada disso. Ele procurou proximidade com Deus. E nessa proximidade, ele pôde constatar a presença de Deus nos fenômenos da natureza. Tanto que o texto que nós lemos aqui vai falar do governo de Deus sobre os relâmpagos, sobre as chuvas, sobre os trovões, né? Sobre a natureza. Inclusive, ele fecha o texto que nós lemos dizendo que o fragor da tempestade e seus trovões nos advertem sobre a presença de Deus. E aí ele vai e diz: até os animais pressentem a sua proximidade. Ou seja, a presença de Deus é tão impactante que até os animais conseguem perceber. Isso é muito bom a gente saber disso, mas ao mesmo tempo é doloroso, porque quando a gente fala de animais irracionais, né, logo nos vem à mente o homem, animal racional. E infelizmente tem muitas pessoas que não conseguem ainda dar a Deus o devido valor, né, a devida notoriedade pelos feitos que são realizados, por esse designer maravilhoso na natureza. Isso tudo tem que ter um dono, tem que ter um criador, não é? Você acordar pela manhã e poder contemplar o sol nascendo e no final do dia contemplar ele também se escondendo. E se você prestar atenção, nós não temos condições para isso, porque nosso tempo ele vai caminhar para outros assuntos. Mas se nós pudéssemos contemplar todos os dias ensolarados o momento em que o sol se põe, nós vamos ver que cada um é diferente, o cenário é diferente, a formação das nuvens, né? A imagem que se faz, que se forma no céu é diferente. Então, Deus ele tem riquezas de detalhes, ele é detalhista, ele é um artista maravilhoso e tem cada pôr do sol que o desenho no céu, a nuvem, ela é totalmente diferenciada. Então, nós só temos que engrandecer a esse Deus. Bom, se você não sabe, eu pertenço ao clube de astronomia, né, da minha cidade, e por conta de pertencer a esse clube, nós já fizemos algumas viagens e conhecemos alguns observatórios em outros países, e a gente tem procurado, né, aprender cada vez mais. Meu tempo, desde a adolescência, caminhando com Deus, participando das atividades eclesiásticas, me fez, né, estar envolvida com pessoas onde ali a gente trabalhava fé, trabalhava comunhão, trabalhava os processos internos do ser humano. Mas, de um tempo para cá, Deus tem me levado a olhar a natureza, a olhar a obra da criação. Tanto que o meu lema está no Salmo 19, né? A respeito das obras de Deus e do firmamento, que vai anunciar, que vai propagar, não é, os feitos do Criador. E tudo na vida da gente tem um começo, tudo a gente manifesta um começo. Se você hoje está numa função, numa profissão, você vai saber exatamente o dia que aquilo ali começou. Se você tem uma formação acadêmica, você vai saber o dia em que você foi despertado para aquela formação. E quando eu fui despertada para estudar astronomia, e tanto é que eu faço parte do clube, né, em minha cidade, nós temos um líder, o Dr. Marcelo, que ele conduz esse clube e através da sua visão, né, científica, ele procura agregar os alunos da cidade, alguns alunos dele, outros não,
dentro desse clube, para que então ele cumpra o objetivo maior, que é popularizar a ciência, tornar popular essa linguagem científica. Então, hoje, uma das grandes realizações do clube é levar as pessoas a fazerem essas observações, porque tudo isso está no quintal da nossa casa. Você pode, do quintal da sua casa, você pode ver o sol da janela do seu quarto, do seu apartamento. Se a noite estiver muito clara, você pode fazer observação da lua. Dependendo das condições também favoráveis, você pode verificar planetas, alguns são visíveis a olho nu. E se você tiver um telescópio, né, o acesso a você poderá ver com muito mais detalhes, mais exatidão. Isso tem trazido para a população uma alegria, né, algo assim muito contagiante, porque é muito gostoso você poder olhar e ver essas imagens, não para idolatrar, como algumas culturas fazem. Eu vou idolatrar o sol, vou idolatrar a lua, vou idolatrar aquele planeta. Não. Mas para reconhecer nesses elementos, né, nesses corpos celestes, reconhecer a grandeza de Deus. A grandeza desse Deus que criou esse universo, mas que ele deixou registrado na palavra, que a obra, a coroa da criação dele, o ponto máximo da criação dele, somos nós, seres humanos. Então, é o homem criado à sua imagem e à sua semelhança, você e eu. Então, isso traz para a gente assim, uma alegria muito grande. Por quê? Porque nós nos sentimos importantes, não para vanglória, não para sair por aí tripudiando, né? Menosprezando, hostilizando as pessoas. Ao contrário, para valorizar ainda mais, porque nós fazemos parte de um sistema do Criador, nós fazemos parte de um projeto da criação de Deus. E quando Deus criou o homem, ele já tinha criado o universo. Então, eu queria dizer para você uma coisa muito interessante, que eu não li isso em lugar nenhum. Eu não li isso em registro, em livro nenhum, mas eu tive essa constatação da revelação da palavra, que quando os bebês nascem, a sua mamãe faz para ele um enxoval. Mas o Adão não teve enxoval, porque o Adão não teve mamãe para fazer um enxoval para ele. E o enxoval do Adão foi o espaço cósmico, foi o universo, porque Deus havia criado antes. O dia, a noite, as estrelas, os astros para governar o dia, o astro para governar o dia, o astro para governar a noite, os animais, a vegetação. E depois, então, de tudo isso, o Adão, o homem, foi formado, foi criado, né? E com uma missão muito grande de tomar conta de tudo aquilo. Então, hoje nós temos, né, a representação do Adão espalhado sobre a face da terra. Que representação é essa? Nós temos os engenheiros agrônomos, nós temos a equipe aí do meio ambiente, nós temos a equipe da astronomia, nós temos todas as áreas acadêmicas, cada uma voltada especificamente para um setor. E todos, né? Todos em unidade, em conformidade, nós estamos cuidando ou tentando cuidar desse planeta, não é? O planeta Terra, esse espaço, universo que Deus deixou aí, e nós temos gente muito boa, né? Espalhada, trabalhando, profissionais de alto nível. Nós temos os institutos, né? As instituições que controlam, que fazem, as instituições que mandam, que comandam satélites, instituições que enviam sondas para pesquisas e através dessas pesquisas nós temos o retorno. Ou seja, tudo em movimento, tudo que Deus criou continua em movimento e o homem, o ser humano correspondendo a essas expectativas, né? Se aprofundando, crescendo, aprendendo, mas nada disso para
a sua vanglória, mas para exaltar, para enaltecer ainda mais esse poder da criação, esse poder de Deus, porque Ele é o Criador. Ele é o Criador, Ele fez, Ele criou. E aqui está a pergunta: eis que Deus é grandioso, né? Ele é grandioso e não o conseguiremos compreender, nem mesmo poderemos calcular os anos da sua existência. Então, louvado seja Deus, porque Ele é Deus em nossa vida, louvado seja Deus porque Ele nos criou, e louvado seja Deus que nós temos acesso a tudo isso e podemos, da nossa casa, de onde nós estivermos, olhar e ver e perceber: Deus fez, Deus criou, é dele, pertence a Ele, e eu sou um instrumento, eu sou uma obra da sua criação. Que Deus nos abençoe. Amém.